O governo brasileiro ainda prepara ações para conter os impactos do tarifaço e das medidas de Trump contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E neste momento, o presidente Lula se reúne com integrantes da Suprema Corte lá no Palácio da Alvorada. Vamos então conversar ao vivo com a Janaína Camelo, que vai trazer os detalhes dessa reunião para a gente agora. O que o governo pretende fazer? Jana, bem-vinda, boa noite. Muito boa noite para você, Evandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo hoje no Jornal Jovem Pan. Pois essa reunião aqui no Palácio da Alvorada é uma extensão da reunião que aconteceu ontem lá no Palácio do Planalto com o presidente Lula, né? Só lembrando que ontem estiveram com o presidente Lula 3 ministros do STF, o presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, o decano do STF, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente ali da primeira turma, que inclusive foi advogado de Lula na Lava Jato. E eles se reuniram com o presidente no Palácio do Planalto ontem, logo depois daquela nota que foi divulgada pelo STF em defesa do ministro Alexandre de Moraes. E foi uma reunião, Evandro, justamente para tratar sobre essas sanções que foram aplicadas pelos Estados Unidos ao ministro no âmbito ali da lei Magnitsky, e dizendo ali que essa lei ela foi usada com um viés simplesmente político, né? Tanto que a AGU diz que essas sanções foram aplicadas de forma arbitrária, injustificável e que vai tomar as medidas necessárias no momento oportuno, nos órgãos ali internacionais, na Justiça dos Estados Unidos, e que é exatamente isso que está sendo tratado agora nessa reunião aqui no Palácio da Alvorada. Agora, olha só, poucos ministros chegaram aqui, viu? Porque ontem o presidente Lula, nessa reunião com esses 3 ministros no Planalto, ele pediu para que essa reunião acontecesse hoje, quinta-feira, e aí convidou todos os ministros. Até agora, quem chegou por aqui, Evandro, foram os mesmos ministros que participaram da reunião de ontem. Barroso, Gilmar Mendes e também o ministro Cristiano Zanin. O ministro Flávio Dino, por exemplo, ele não pode vir porque ele está no Maranhão. Ele só vem realmente, ele já tinha uma viagem programada para voltar para o Brasil ou para Brasília para participar amanhã da reunião da sessão no plenário do STF de retomada dos trabalhos. O ministro Alexandre de Moraes ontem ele não participou ali da reunião no Planalto porque ele estava em São Paulo, e, inclusive ele foi assistir ao jogo Corinthians e Palmeiras. E quem também avisou que não vem mesmo, confirmou, é o ministro André Mendonça. Agora, olha só, o ministro Gilmar Mendes hoje, ele deu uma palavrinha rápida durante um evento em que ele participou no STF sobre um workshop ali falando sobre as decisões, os modelos de decisões da Suprema Corte em vários países do mundo. E ele defendeu a soberania do judiciário, ele falou sobre a importância de se respeitar a separação entre os poderes, e a gente vai ouvir um trechinho do que o ministro disse mais cedo. Como é reconhecido internacionalmente, as democracias contemporâneas enfrentam grandes desafios para a reafirmação da legitimidade de suas instituições. O Estado de Direito, entendido como fórmula secular de despersonalização do poder e sua submissão a limites jurídicos, encontra-se sob pressão de investidas que ameaçam o constitucionalismo fundado nas ideias básicas da separação dos poderes e proteção dos direitos fundamentais. Pois o ministro ele não citou nenhum país específico, não citou nenhum presidente específico, o nome de Donald Trump, enfim. Mas houve essa fala, sim, em defesa ali do judiciário, não só no Brasil, né, mas que se respeite ali, que não haja uma influência política dentro da justiça, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Agora, uma fala institucional mesmo, Evandro, vai acontecer amanhã na sessão dos 11 ministros no plenário do STF para começar ali a retomada dos trabalhos do STF amanhã. É uma sessão que está marcada para as 10 horas da manhã. Além desses ministros, desses 3 ministros da Suprema Corte que estão aqui também o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Evandro. Muito obrigado, Janaína Camelo. Ótima noite para você em Brasília, bom trabalho. Vamos já conversar com os nossos comentaristas. Então, hoje estou com Dora Kramer e Cristiano Vilela, que já pode se chegar aqui também. Vilela, por favor. Estava se ajeitando, fechando ali o costume. Bem-vindo, meu amigo. Que bom compartilhar esse espaço contigo e contigo, Dora. Tá muito elegante, viu? E eu quero te perguntar
se é papel do governo federal fazer essa ação agora de defesa do ministro Alexandre de Moraes, no teu ponto de vista. Boa noite, Evandro, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha, eu acho que a defesa cabe sim, porque evidentemente que o ataque não é individual, tá certo? Desde a primeira carta, desde a primeira manifestação, a maneira como as coisas estão sendo levadas, o presidente dos Estados Unidos comprou uma briga com o Brasil, por motivações diversas, motivações obscuras, às vezes, outras que não podem ser atendidas, e tudo isso dificulta o andamento, né, dessas questões. Agora, hoje, nessa reunião, o que vai acontecer? É mais uma reunião, ela tem duas funções, aí a avaliação do cenário e também ter o condão de demonstração de unidade institucional, né, de solidariedade e unidade institucional. Não vão ser tomadas decisões, ou melhor, eu espero que não sejam tomadas decisões conjuntas, porque não ficaria bem do ponto de vista institucional estar reunido o Poder Executivo e o Poder Judiciário para tomar decisões, quaisquer que sejam, porque Sim. Os poderes são independentes, né? Então é isso. Quando você fala assim, quer dizer que já está na hora de eu terminar meu comentário, né? Não, claro que não. Você pode continuar, você manda aqui. Mas eu já tinha terminado mesmo. Só queria concordar com você, e eu quero aproveitar que você falou a palavra institucional mais de uma vez para trazer esse tema contigo, Vilela. Porque ao longo das últimas semanas, nós acompanhamos muitas falas que fugiram da institucionalidade. Falas e ações. O presidente da República falando em trucar o presidente Donald Trump, muito de sua base inflamada também. Aí nesta super quarta, para finalizar a noite, acompanhamos uma imagem do ministro Alexandre de Moraes acompanhando o jogo do Corinthians, fazendo um gesto obsceno ali para alguém que falou algo para ele. Eu queria entender de você o quanto está faltando de institucionalidade para botar a bola no chão e deixar a poeira baixar. Pois é. Evandro, uma ótima noite a você, Dora, todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Como diria o ex-presidente Sarney, está faltando liturgia para os cargos que são ocupados de uma forma geral no nosso país. Cargo de presidente, cargo de ministro, de deputado, senador, enfim. Falta realmente, a gente vive um momento de um formato informal no trato com a coisa pública, na forma de se postar publicamente por parte das autoridades, e isso acaba cobrando um preço. É natural que haja um questionamento maior com relação a isso, é natural que, eventualmente, algumas autoridades, especialmente as autoridades eletivas, acabem entrando muito no fla-flu que a sociedade acaba criando. Isso não é bom. E o fato é que nós vemos hoje uma situação que é uma situação totalmente distinta daquilo que se imaginou em outros tempos, onde nós temos o Poder Judiciário sofrendo uma medida de retaliação de outro país e, nesse sentido, há necessidade de união entre os poderes, porque, na verdade, mais do que uma afronta a um determinado poder, a gente está falando do Estado brasileiro. Então, é importante que, eventualmente, haja esse diálogo. Agora, o Legislativo tem que estar junto também, até porque qualquer posicionamento que seja tomado do ponto de vista institucional, não político, não econômico, mas institucional, tem que ser tomado em nome do Estado brasileiro. Já chamamos vocês, meus amigos, obrigado por enquanto.